E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente traz para vocês um anel inteligente da Revit. Esse aqui é o M7083. Eu passei uma semana com ele usando para testar ali e ter alguns parâmetros também para mostrar para vocês. Eu usei o meu relógio aqui como base, ele não é muito atual, é um GTS 2, um Amazfit GTS 2, mas eles ficam bem parecidos ali nas estatísticas que eles mostram, na contagem de passos, na frequência cardíaca. E aqui a gente tem o que seria o mais básico, até porque ele é um anel de entrada, um anel inteligente de entrada. Então ele vai ter a frequência cardíaca, o oxigênio no sangue, monitoramento de atividades e o principal, que eu acho que é o mais útil atualmente, é a questão do sono. Então depois da vinheta a gente faz o unboxing dele aqui, que vai ser bem simples, e eu mostro para vocês o funcionamento do aplicativo e a questão do monitoramento dele, quais recursos ele traz aqui no aplicativo. Bora lá! Bom, como eu falei para vocês, o unboxing dele é simples, vamos dar uma olhadinha na caixa aqui antes. A caixa é bem bonitinha, bem caprichada aqui, ela tem esse efeito meio reflexivo aqui, não sei se vai... agora dá para ver na luz, aqui na lateral também, um efeito meio colorido aqui na fonte, e beleza. Aqui ele já informa que ele tem o monitoramento do sono, né, e o monitoramento da saúde dos seus dados vitais ali, suas informações vitais. Aqui a gente vê que ele tem uma case, então para mim é um ponto muito positivo, você não precisa deixar ele conectado direto no USB, você pode andar com a case na sua mochila, no seu bolso, ela é bem pequenininha, e aí carrega ele sempre que precisar. E aqui atrás a gente tem algumas informações sobre monitoramento também, monitoramento de saúde, resistência de até 5 metros de profundidade na água. Tem modos de esporte que ele vai monitorar ali, corrida, bike, natação, etc. E aqui o monitoramento de sono. Aqui nas especificações a gente tem o chip que vem no anel aqui e o tamanho em milímetros de cada anel. Então ele tem vários tamanhos, você pode usar ele mesmo tendo um dedo mais fino ali, um dedo grande. E ele vai do tamanho 8 até o tamanho 12, a bateria dele tem 15 mAh de capacidade e na teoria ela dura 5 dias, mas eu já adianto para vocês que comigo, no meu uso, ele durou 6 dias, eu não cheguei a configurar nada da frequência de monitoramento ali que ele poderia fazer. Imagino que se colocar uma frequência maior ali a cada 10 minutos, por exemplo, para ele medir sua frequência cardíaca, ele vai usar mais bateria. Comigo ele durou 6 dias. E a bateria estava em cerca de 80%, 85%, então ele não estava nem no 100% e durou mais do que eles colocam aqui previsto, então já é um ponto super positivo. Aqui o material da construção dele, que é o aço inoxidável, ele tem uma aparência de aço escovado ali bem bonita, e a questão da resistência à água também. Aqui embaixo a gente tem uma informação importante, que é a questão do carregamento, para você não carregar a case dele com carregadores que sejam acima de 10 watts. Então ele tem de 4 a 10 watts aqui, maior que isso aqui ele não recomenda o uso. Então se você for comprar o seu, uma recomendação para não danificar o seu produto. Fechou, aqui a gente já abriu, aqui tem o nome também do modelo M7083, um anel inteligente, e dentro a gente tem a case dele bem pequenininha aqui, escrito Revit também, o nome da marca. Vamos ver o conteúdo da caixinha antes de abrir ali. Tem o cabinho para carregamento USB tipo C e o manual dele, que é bem pequenininho, e na verdade aqui você vai ter o QR Code para acessar o aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. Aqui do lado a gente tem algumas informações sobre o anel, onde fica o sensor, onde fica a porta de carregamento, tá? E é isso, é bem simples, são dois lados aqui, em 2 idiomas. Fechou, agora eu vou deixar a caixinha dele aqui de lado e a gente foca no anel em si. Essa aqui é a case dele, que é por onde você vai fazer o carregamento USB tipo C. E a cor desse aqui que a gente tem é o Deep Gray, que na verdade parece um preto, ele é bem escuro, é um cinza bem escuro. E ele tem esse aspecto de aço escovado também, vou aproximar para vocês darem uma olhada. E ele tem mais cores também. Aqui na Nicei atualmente a gente tem só o Deep Gray e o prata, o rosé ainda não tem, mas provavelmente a gente terá no futuro. E um problema já que eu falo para vocês em relação ao tamanho do anel, é que esse aqui não é o tamanho ideal para mim, meu dedo é um pouco mais fino, então ele fica um pouco solto aqui no meu dedo e eu tive que usar ele no polegar aqui. E algo que eu vi em review, que eu assisti para saber um pouquinho mais sobre anéis, é que o ideal é que você use ele no dedo indicador, tanto por questão de conforto quanto pela leitura ali, para ter uma leitura mais apurada dos seus dados, das suas informações vitais. Então, essa é uma recomendação para você, se você for comprar o seu,
usa esse dedo aqui como referência, o dedo indicador. O ideal seria o 8, esse aqui é o tamanho 10, é um pouquinho maior, e daí ele não fica justinho em nenhum dos dedos, ó. Eu tive que usar ele no polegar. Não sei quanto isso pode afetar a questão das leituras ali, mas mesmo assim ele mostrou uma precisão bem legal. Uma coisa que eu vi em outros reviews também é que quando você faz um movimento assim com a mão meio brusco, ele pode registrar um passo, entendendo que você está andando. Então ele pode não ser tão preciso, mas acho que não vai interferir tanto na questão do monitoramento aqui, usar ele em outro dedo. Vai ser mais isso vai afetar mais as estatísticas vitais ali, né? A sua leitura da frequência cardíaca, da oxigenação e do seu sono. Enfim, agora eu vou mostrar o aplicativo para vocês, mostrar esses 6 dias ali que eu fiquei testando ele e a gente dá uma olhada ali nas funções que ele tem. Bom, agora vamos para o aplicativo então, é esse aqui, ó, aqui o Ring, o nome. E aqui dentro a gente já começa com as atividades e ele registra os seus passos, ó, aqui atrás, que são os dias que eu usei, ó, eu usei de terça-feira a domingo, que foi o dia que ele descarregou, são 6 dias aqui. E aí ele registra todas as suas atividades ali, então tem a quilometragem, tem o total de passos e o total de calorias que você gasta. Aqui embaixo você consegue dividir por horário, aqui você consegue ver um horário específico, então às 6 horas, que é quando eu vou embora aqui, eu dou uma caminhadinha, então ele tem 3.000 passos registrado esse horário. Aqui embaixo tem quilometragem e aqui a caloria também, para você ver o horário específico onde você fez essa atividade. Aqui, que é um dos mais importantes, na minha opinião, é a questão do monitoramento do sono. Você consegue ver quantas horas por noite você dormiu um sono profundo, um sono leve, quantas vezes você acordou por noite também, porque a gente sempre tem aqueles dias que acha que dormiu bastante, pelo menos, mas você acorda muito cansado, sem se sentir disposto, e às vezes é por isso, porque você não está tendo um sono de qualidade, um sono profundo, e acaba não descansando totalmente o que você cansou ali durante o dia. Então isso é muito importante até para, de repente, buscar ajuda médica para você conseguir melhorar isso. Tem gente que tem apneia do sono ou algo assim e aí não consegue dormir. Aqui ele te dá uma pontuação também. Ó, então, nos dias de trabalho aqui, obviamente, que eu fui dormir tarde, acordo bem cedo, ele dá uma pontuação menor, dormi menos de 6 horas em alguns dias. E aí, quanto mais você dorme, quanto mais você tem um sono profundo, maior é a sua pontuação. Ele te dá a qualidade, a eficiência do sono aqui, ó. Quando eu dormi menos de 6 horas, ele deu 85%. Então, é aquele sono que vai te dar uma energia, assim, uma descansada, mas não é o ideal. E quanto mais você vai acumulando esses dias ruins de sono, pior é. Então, vai prejudicando bastante a gente no dia a dia. E na loja tem um supervisor que usa o anel para monitorar o sono do filho dele também, porque ele acorda com o filho dele durante a noite, então com isso ele consegue monitorar os horários que o filho dele está acordando, o horário que ele tomou uma mamá, por exemplo. Então serve não só para você, mas para os seus filhos também, e registrando ali no aplicativo, e aí você sabe certinho a rotina de sono do seu filho, por exemplo. Então aqui você consegue fazer isso. Tem definição de metas também, você consegue colocar um horário específico que você precisa ir dormir, o horário que você vai acordar. E aqui embaixo ele tem um gráfico resumido aqui, do tempo que você passou acordado, do tempo que você teve um movimento ocular, então é quando você está entrando no sono ali, aí o sono leve, que é quando você já dormiu, e o sono profundo, que é aquele que é o melhor, é o sono REM, né, para você recuperar as suas energias. Aqui a gente tem a frequência cardíaca. Ele também, você consegue definir o intervalo de verificação aqui, e tem a calibração também. Isso é algo que eu fui ver só recentemente, eu não calibrei ele enquanto eu estava testando, então fica a dica para vocês. Eu notei que esse aplicativo é usado por outras marcas de anel inteligente, então se você for usar ele, tem essa questão aqui, e aqui você clica para iniciar a medição, quando você quiser saber a sua frequência cardíaca do momento. Aqui embaixo tem a parte de esportes, tem semana, dia, mês. Eu não pratiquei nenhum esporte com ele, então não vai ter nenhum registro aqui, ó, nenhum dia. E aqui a gente tem o VFC, que seria a variação de frequência cardíaca. Ele coloca ali para você entender como tá os seus batimentos ali. Por exemplo, o comprador desse anel, que é a pessoa da Nissei que pesquisou e trouxe esse produto para nós,
falou que no trânsito ele fica muito estressado, então o Anel registrou isso e colocou aqui no gráfico para ele, porque, enfim, trânsito realmente é estressante, a gente fica mais nervoso ali. E aqui embaixo ele tem essa parte de pressão também, então se sua pressão se alterar ali de repente por conta de algum estresse, algum nervosismo, ele vai deixar esse registrado aqui também. Você consegue iniciar a medição aqui. Então nessa aba você consegue ver se teve alguma variação na sua pressão ali e consegue também um registro semanal e mensal para você saber como está a sua média. Por incrível que pareça, em nenhum momento eu me estressei, não ficou acima do ideal a minha pressão. Então aqui vocês podem ver o gráfico, ele está em normal e relaxar, 83% normal e 17% relaxar. Então fiquei bem tranquilo nesses dias que eu testei o Anel. E aqui a questão da oxigenação no sangue, que é muito importante também. Se você, sei lá, está passando por algum problema pulmonar, algum problema respiratório, tem asma ou algo assim. Eu, por exemplo, tenho muita alergia, então isso é muito útil para mim. Esse é um registro bem importante para a sua saúde. Quando a nossa oxigenação no sangue abaixa de 97, 95, é bem perigoso. Então, ter um desse aqui vai te ajudar bastante nessa questão da sua saúde mesmo. Aqui embaixo a gente tem alguns ícones também. Essa é a apresentação geral, né, a página inicial dele. E do lado a gente tem a atividade, que é onde ele registra os seus passos, quilometragem e calorias. Aqui é o acesso rápido para a parte do sono, né, monitoramento do sono. E aqui no bonequinho, que seria o seu perfil, você consegue ver as informações do Anel. Então aqui tem a porcentagem de bateria, quanto tempo você ainda consegue ter de autonomia com ele, monitoramento de saúde. Aqui sim você consegue mudar a frequência cardíaca ali, a cada quanto tempo ele vai fazer essa leitura. O meu estava em 30 minutos, então por isso a bateria dura um pouquinho menos. Colocar nos 5 minutos aqui, provavelmente ele vai durar menos, tá? Detecção de oxigênio no sangue, ele coloca para monitorar uma vez a cada hora. A pressão, uma vez a cada 30 minutos. E o VFC, que é a variação da frequência cardíaca, uma vez a cada hora também. Esses aqui aparentemente não tem como você alterar a frequência, ele só tem a opção de ligar ou desligar, então provavelmente pode vir no futuro alguma atualização para mudar isso. Aqui tem esse botão de tirar foto também, que honestamente eu não entendi. Diferente de outros anéis, esse aqui não tem a opção de gestos para você comandar ele, então você acaba não conseguindo controlar o seu celular. Alguns você consegue controlar até o feed ali, rolar o feed ou tirar foto, por exemplo, que seria essa opção aqui, mas como não tem nele, acredito que seja para outro modelo de anel e não sai de acordo com o seu modelo, ele fica aqui sempre. Aqui você tem o encontrar o dispositivo, que ele fica só piscando, ó, ele não emite sinal, ele não vibra nem nada do tipo, para ajudar você a encontrar. Não sei se é muito útil, mas tudo bem. Aqui tem o tema do aplicativo, se é preto ou branco, aviso de bateria fraca, esse eu deixei ativado, mas eu não notei se ele notificou ou não que a bateria estava fraca. Provavelmente é com luz também que ele vai notificar, mas esse eu não vi, esse sinal. Aqui para você vincular com o aplicativo do seu celular, o Saúde da Apple no meu caso, né? E atualização de software, o meu está atualizado já, configuração do sistema, onde você consegue desligar ou redefinir. E por último, perguntas frequentes para você tirar dúvidas sobre o seu produto. Bom, vamos para o que importa agora, que é a questão do preço. Esse anel está saindo por $55 aqui na Nissei. Eu acho que é uma boa compra se você não gosta de usar relógio. Claro, o relógio é mais completo, ele tem a telinha ali para você ter notificações de aplicativos, alguns você consegue ouvir música, tem a questão do GPS e tal, mas quem não faz muita questão de ter um smartwatch, um relógio inteligente, pode ter um desse aqui simplesmente para monitorar seus sinais vitais, monitorar seu sono, que é bem importante, principalmente quem tem a vida muito corrida, quem tem horários mais apertados ali, às vezes tá se sentindo cansado durante o dia, vai ser importante isso aqui, porque você consegue adaptar a sua rotina para melhorar o seu sono ou seus hábitos mesmo. Então, tem esse e vários outros modelos em tamanhos diferentes e cores diferentes. E se você tem interesse em melhorar a questão da sua saúde, o monitoramento já está disponível aqui na Nissei, esse aqui e algumas outras marcas. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o nosso site também para você acompanhar os nossos outros produtos, outros anéis inteligentes.
Tem as nossas redes sociais também, Instagram, TikTok, para você seguir e acompanhar os conteúdos diários sobre a fronteira aqui, sobre o Paraguai. E eu vejo vocês na próxima semana com mais um conteúdo. Valeu! Gostou do vídeo? Dá like e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui.